Estamos dando início ao nosso estudo. Ela entrou aqui. Estamos iniciando o estudo da obra Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza, que é um pesquisador americano, que participou daquele vídeo, né, já tem alguns anos, Quem Somos Nós. Ele é um dos cientistas que foi entrevistado e dá seu depoimento no documentário, um documentário, Quem Somos Nós. E a partir daí ele se tornou mais famoso e começou a escrever, como ele diz mesmo aqui no início, no prefácio, ele diz que o seu trabalho, né, há cientistas que contestam por não ter ainda uma comprovação dentro da ciência, mas dá uma certa credibilidade por ele ser um cientista. Então, algo que está à frente da ciência e que deve ser comprovado ainda. Então, ele vai tocar na biologia molecular, que é a parte de DNA, RNA, dessa mutação genética do ser humano, vai estudar esses aspectos e os aspectos que ele chama neurocardiologia, que é o magnetismo que tem no coração, né, as origens neurológicas, a parte dos neurônios que envolvem as fibras cardíacas, também ainda muito novas, coisas muito novas em estudo e em comprovação dentro da medicina e dentro da ciência. E a física quântica, que é a mais famosa, que já tem mais alguma comprovação, alguns cientistas renomados que já pesquisam dentro da área. Então, ele vai versar nesses três pontos e mais alguns com a metodologia. Mas o que nos interessa não é esse embasamento teórico. Esse embasamento teórico, a gente lendo aqui pode acompanhar. O que interessa é exatamente a prática que ele propõe nos seus cursos e que tem surtido efeito. Porque essas comprovações não tenho pretensão de compreender, de alcançar, né? Porque teria que ter um nível científico aí dentro das áreas específicas, né? Talvez até várias áreas da ciência junto, não só a física, mas também, como ele mesmo diz, a própria anatomia, a biologia, várias ciências para poder entender todo esse processo que ele vai tocar aqui. Mas o que nos interessa mais é a prática desse trabalho que ele já descobriu que funciona. Então, independente da teoria que esteja embasando, se a técnica dele funciona, é algo que nós podemos fazer para nós. Então, seja por qual caminho a energia esteja fluindo, pelo corpo, seja pelo coração, seja pelo pensamento, estado alfa em que a mente entra, quaisquer desses caminhos, nós vamos compreender que está funcionando, né? E é o mais importante para nós. Então, o que eu queria propor é que a gente fizesse uma passada rápida no texto. Esse primeiro capítulo tem muita história, né? Não vou repetir as histórias, são histórias de casos que ele atende dele próprio. Não vou repetir as histórias, somente para nós termos uma noção que vai nos levar a algumas práticas. Então, talvez nesse primeiro a gente fique um pouquinho mais aqui no livro, e no próximo eu pretendo só compreender por alto ali o que ele propõe como sendo a técnica para nós praticarmos. Então, estamos nessa introdução aqui, e que é feita pelo Greg Braden, que é também um outro autor muito bom, também tem um livro dele sobre símbolos, bem interessante, que ele fala das comparações do Milarepa aqui, da história do Milarepa, que ele põe a mão, né, na pedra e consegue modificar o estado da matéria, sua mão fica impressa numa pedra dentro de uma caverna e ele foi lá visitar. Então, coisa que a ciência realmente ainda não consegue explicar, mas que existem. Então, ele está já adiantando um pouco do livro, que é a questão mais importante daqui, que é nós formarmos a memória de futuro, a tal da memória de futuro,
por meio do que ele chama mind movies, ou seja, alguns filmes cerebrais, assim, mentais, algumas sequências mentais que vão nos dar essa memória de futuro. Nós vamos meio que enganar o nosso inconsciente, como se aquilo já fosse uma realidade, e imprimir no nosso presente. Então, é um tema bem interessante. Na introdução, ele fala de cada um dos capítulos e também dá algumas dicas aqui do que vamos encontrar como teoria, né, no livro. Ele explica algumas coisas aqui, fala das ondas beta, fala dos fótons, a emissão dos fótons, fala dessa frequência cardíaca, esse padrão que ele tenta colocar no coração, que ele chama de coerência cardíaca, que é bem interessante. E ele fez uma parceria com o instituto que está fazendo esses testes, né, médicos nas pessoas, e está comprovando realmente que a pessoa fica mais calma, a pessoa melhora, a pessoa que apresenta essa coerência na frequência cardíaca. Então, ele criou o projeto Coerência, que é um projeto de meditação com pessoas, né? Depois, mais para frente, aqui ele vai explicar isso. As pessoas se juntam para meditar e, com isso, alteram a frequência da própria ambiência, da cidade onde estão, talvez do país, dependendo da quantidade de pessoas, e diminui o índice de violência, acalmam-se, né, as pessoas, as manifestações, os tipos de reivindicação se tornam mais pacificados. Então, é um projeto onde milhares de pessoas podem se harmonizar com essa energia. Mais uma pessoa entrando aqui, a Lourdes. Aí ele fala das ondas cerebrais, que a gente já sabia também dentro de outros estudos. O Reiki também estuda essa questão das ondas cerebrais. A mão do reikiano traz as ondas cerebrais para a alfa, que é o estado de relaxamento, induz ao estado de relaxamento. Se medir, né, os hertz na mão do reikiano, vai achar os 7,3 hertz, que é o nível do alfa, né, das ondas cerebrais alfa, sendo que o nível beta é o nível quando nós estamos despertos, acordados, resolvendo problemas do mundo. E aí, quando nós entramos nesse tipo de relaxamento, as ondas vão caindo, né, e se tornando mais harmonizadas. Isso ele diz que é a chave dessa mudança. Aí tem várias outras explicações aqui, aí ele passa para cada um. Boa noite, Lourdes. Nós estamos fazendo a apresentação do livro. Fala cada uma aqui dos tópicos que serão explicados. Boa noite. Depois entramos no capítulo 1, onde ele conta a história da Anna Williams. Recomendo que vocês leiam ou que ouçam o áudio. Tem um áudio, a autora, tem uma pessoa que gravou o livro todo, todos os capítulos, tópico a tópico, ela separou e gravou. Então, recomendo que leiam ou que ouçam, se compreendem bem ouvindo, é bem interessante também. Eu gosto de colocar ela ouvindo e depois eu venho comprovar que achar no texto a parte de onde estava lá. Eu acho, eu vou anotando também algumas coisas. Então, ele conta a história da Ana, uma pessoa que sofreu muito e que chega um momento em que ela dá uma virada nessa sequência que ele levá-la à morte. E ela começa a voltar, né, esse caminho por meio da técnica que ele criou, das meditações que ele criou, do trabalho que ele faz. E realmente, alguns anos depois, ela se ergue e se cura de muitas coisas, inclusive de um tumor de câncer. Então, as primeiras páginas aqui são para essa história, que é bem impactante, né? Depois ele passa para as histórias dele mesmo.
dos aspectos mais, quando ele entra no aspecto místico, ele começa a falar dele mesmo, como foi que ele descobriu essa questão do tempo futuro dentro da pineal. Também é bem interessante, ele tem meio que uma conexão mental com um estado alterado de consciência, fora do tempo, onde ele se vê menino no passado, onde ele se vê no futuro, e ele percebe por meio dessa visão da glândula pineal, que ele já estava estudando, que ela é um grande relógio, ela controla o tempo que está fora, né, da nossa dimensão espiritual. O tempo só flui para o mundo físico, para aquele que o corpo que nasceu e um dia vai morrer. Para o espírito não tem essa questão do tempo. Então, quando a gente acessa esse estado de não tempo, você tem ao mesmo tempo, né, como ele explica aqui, a visão de tudo, como se fosse um grande holograma, todas as cenas de futuro, todas as cenas de passado e todas as possibilidades de suas escolhas de futuro. Então, se você disser que sim, vai para um lado, né? Então você vê uma sequência de cenas, se disser que não, para alguma escolha, vai para o outro lado e tem mais uma sequência de cenas, tem todas as possibilidades no seu caminho. É bem interessante ele descrevendo essa questão quando ele se vê criança também, ele vê a sua criança interior, né? Bem interessante. E vê também uma mulher minúscula, que olha para ele com muito amor. Eu tenho umas similaridades de histórias como ele, também tive algumas experiências assim, então por isso eu me interessei também pela obra, com essa questão desse amor mais sublimado, né? As outras emoções menos, as que me incomodavam mais, agora tem menos, e essa questão do amor sublimado mais clara, fica mais clara na mente. Depois ele conta uma encarnação passada, que é bem impactante também, se quiserem pular essa parte, também não precisa nem ler, ele só constata ali que ele já tinha fugido demais, negado demais, e que ele precisava assumir esse caminho, assumir essa característica dele de filósofo, né, de questionar, de trazer algo novo, de modificar a própria sociedade. Então, esse é basicamente o capítulo. Gostaria que vocês lessem para poder acompanhar ou que ouvissem, né, a história lá. Eu vou fazer agora, nesses minutos que restam para a gente, uma meditação, e ele fala aqui de harmonização dos centros vitais. Ele chama Bênçãos dos Centros de Energia. Eu não sei exatamente qual é a meditação dele, do trabalho que ele realiza nos cursos dele, mas eu tenho uma meditação similar no Reiki que nós fazemos, que também é bênção dos centros de energia. Então, é essa que eu vou propor para a gente fazer agora. O que eu quero é a parte prática. Eu não quero visar o conteúdo. O conteúdo está ali, né? Ele é cientista, ele sabe melhor do que a gente, está só explicando de uma forma mais palatável, né? Para quem não é cientista, dá para entender perfeitamente. As palavras que a gente não compreende, recomendo que procurem no dicionário, para a gente ver o que é epigenética, né? Essas coisas assim que não dá para saber exatamente o que é, procurem, né? Para ficar mais claro. Então, agora vamos fazer, se nossa aula cair, a gente volta de novo no mesmo link, porque eu estou gravando aqui e fico 40 minutos e depois ela cai. A gente volta, aí depois eu abro para dúvidas, a gente não vai gravar, a gente fica só tirando dúvidas. Então, vamos fazer a bênção do centro de energia. Aqueles que quiserem, fechem os olhos, arrumem a postura para ficar com a coluna bem reta, respirem de forma suave e lenta, trazendo a consciência para o meio da testa, permitindo que a luz harmonizadora possa fluir pelo seu corpo. Relaxe. Sinta os músculos relaxando, relaxa os ombros, relaxa as pernas, os braços, as mãos.
Inspire, expire e comece a visualizar os pontos de ligação entre o corpo e o espírito. O nosso autor recomenda voltarmos a consciência para o meio do cérebro, exatamente onde fica a glândula pineal, atrás dos olhos. Se você conseguir ficar nesse espaço e perceber daí todos os seus centros de força. São vórtices de energia que conectam o corpo ao espírito. Na base da coluna, voltado para baixo, o primeiro centro de força. Gira em uníssono com o planeta Terra. Recebe agora as colorações de vermelho na escala do arco-íris e sintoniza com a nota Dó. Imagine que ele recebe uma luz dourada que torna brilhante. Segundo foco de luz, na altura abaixo do umbigo, gira nas colorações de laranja e nos tons que vão entre o laranja e o vermelho. Harmoniza-se com a nota Ré e vibra em todo o seu corpo, expandindo essa luz para o campo áureo. Relaxe. Receba o terceiro ponto, centro vital, chamado plexo solar, na altura do estômago. Tem a cor amarelo-dourada, que vai se misturando ao laranja, colorindo o campo áureo, vibrando em todas as direções. Sinta o amor fluindo para os seus centros de força, vibrando no seu âmago. A nota Mi na escala musical, alinhando esse centro com o que vem do próprio planeta Terra e do universo. Vamos nos afinizando com a força divina. Suba sua consciência ao meio do peito, no quarto centro vital, que vibra nas cores de verde, misturando-se ao amarelo. A nota é Fá, na escala musical. Sinta a amorosidade envolvendo o seu centro vital cardíaco, irradiando do peito, fluindo, vibrando para o seu ser. Suba sua consciência à altura da garganta. O quinto chakra, laríngeo, cuja cor é azul claro, nas tonalidades do oceano ou do céu. A nota é Sol. Chakra laríngeo vibra com a verdade, com a criatividade, com a força das palavras. Permita o seu campo áurico vibrar nessas cores e nesses tons. Eleve ao meio da testa. Sinta o sexto chakra se abrindo, fluindo a energia azul índigo. Anota lá, vibrando sutilmente no plano da consciência, expandindo a luz e vibrando em uníssono com o universo. No alto da cabeça, o sétimo centro vital recebe a harmonização na cor lilás. Anota Si. Transborda de energia ao seu campo áurico,
movimentando a luz da cabeça aos pés. Relaxe, permita que a sua energia viaje pelo campo áurico, fluindo para cima e para baixo, impregnando os seus chakras de amor, ampliando a consciência, trazendo bem-estar. Esse movimento consciente da energia para cima e para baixo eleva as vibrações, amplia os potenciais de amor, nos conecta com todos aqueles que também meditam, que também elevam suas consciências ao estado mais amoroso vindo do Pai. Relaxe, sinta o estado pacificado vindo à sua mente e retome lentamente a consciência, mexendo, se necessário, os braços, as mãos, os ombros. Quando quiser, abra os olhos. Esse estado de pacificação deve perdurar no seu coração por alguns momentos. Aquele que quiser fazer essa meditação antes de dormir, dá um relaxamento muito bom. E ao acordar, traz maior clareza de raciocínio. Bom é fazer ao longo do dia vários momentos de 5, 10 minutos de meditação. Vou interromper agora a gravação